a gente poder trazer agora um olhar econômico em cima da nossa sociedade e os efeitos disso em diferentes setores. A gente está vivendo agora uma expectativa para que haja uma subida dos juros, tem o lance todo do Copom, a reunião de política monetária. Alguns especialistas passaram a apostar cada vez mais em uma alta da Selic na próxima reunião e isso causa efeitos em diferentes setores. E a gente vai conversar com um desses setores, um representante, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que já está conosco aqui em tela, o Ricardo Capelli. Mas é possível que alguém veja e pense assim, não, para lá, o Ricardo Capelli, mas já conhecemos este senhor. É verdade, minha gente, Ricardo Capelli foi do Ministério da Justiça, interventor. Que bucha, hein? Que foi aquele momento por causa do dia 8 de janeiro e tudo aquilo que aconteceu. Mas eu vou guardar isso para depois, né, Ricardo Capelli? Vamos que é o foco da indústria, mas saiba que nós já estamos com vontade de fazer-te outras perguntas. Mas começo aqui lhe questionando, por favor, agradecendo a gentileza da presença e falando especificamente sobre o setor de indústria do Brasil, que movimenta a economia, emprega um monte de gente e vocês estão com uma atenção especial para a possibilidade da subida de juros. É isso? Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia, Nakagaia, Basília, todos que nos acompanham. Veja, é claro que existe uma expectativa com relação à reunião do Banco Central que vai definir ou não pela subida de juros. E por que existe essa expectativa? Porque os juros, a subida dos juros, tem um efeito claramente recessivo sobre a economia. Quando o juros sobe demais, o dinheiro se movimenta da produção, da indústria, do investimento e vai para títulos, vai para o mercado financeiro. O Brasil já pagou nos últimos 12 meses 834 bilhões de reais só de serviço da dívida. Isso é quase 4 vezes o que o país gasta anualmente com saúde e educação. E não existe nenhum argumento técnico que sustente a subida dos juros. O Fed, no final de semana, e o Fed está apontando que vai reduzir os juros nos Estados Unidos. O dólar está caindo. Então, o que poderia existir de pressão inflacionária não vai se realizar. E eu li hoje, até hoje pela manhã, surpreso, o mercado dizendo que tem que subir os juros para mostrar que o próximo presidente do Banco Central, que o Galípolo, vai ser durão. Quer dizer, na falta de argumento técnico, entra uma especulação aberta, expectativas psicológicas do tal mercado exigindo a subida dos juros. O que a gente tem que fazer é tirar o dinheiro da especulação, tirar o dinheiro do rentismo e colocar o dinheiro na produção para gerar empregos, para desenvolver o Brasil. Esse é o nosso desafio. Então a gente espera que o Banco Central reduza os juros na próxima reunião e não aumente. É isso que o mundo inteiro está fazendo. Estamos aqui em tela também com Basília Rodrigues, com Fernando Nakagawa. Naka, lhe passo a palavra, então. Obrigado, Elisa. Presidente, queria ouvir o senhor sobre as razões que o mercado financeiro, os economistas, apontam para essa necessidade de alta dos juros. As previsões para a inflação, elas estão subindo, como dizem os economistas, estão desancoradas. Como olhar para a inflação e não subir o juro? Como seria a maneira de conter os preços com algum outro instrumento? Nakagaia, que previsões são essas? Do mercado financeiro. São ancoradas em quê? Veja, economista no Brasil só está errando mais que aquela falsa cartomante. Esse mercado previu no ano passado que o PIB brasileiro ia crescer 0,7 e o Brasil cresceu 2,9. Esses mesmos economistas previram no início desse ano que o Brasil ia crescer esse ano 1,6. E o JP Morgan, na semana passada, já apontou que o Brasil vai crescer no mínimo 2,9. Então, veja, isso aí são profecias que eles tentam pressionar o Banco Central e o governo, são para ter profecias autorrealizáveis. Eles pressionam para que a profecia se realize. Veja, Nakagaia, o Brasil tem o terceiro maior spread do planeta. A gente só perde para o Zimbábue e para Madagascar. Isso é um escândalo.
Veja, países semelhantes ao nosso, aqui da América do Sul, Chile, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Argentina, o México, eles têm spreads, o custo, a diferença entre do custo entre o que o banco toma e empresta para o governo e para os outros, eles têm spread médio que varia entre 5% e 7%. Os bancos no Brasil cobram um spread médio de 31,46%. O que justifica isso? A nossa taxa média na Cagaia de empréstimo para capital de giro no Brasil é em torno de 25% que os bancos cobram. É o dobro da taxa média mundial. O Brasil tem um sistema financeiro que mais lucra no planeta. Então, veja, não há nada que justifique a subida dos juros agora em setembro, a não ser a pressão do mercado, de um setor rentista que quer ganhar ainda mais. A inflação está pressionada por quê? Pelos juros norte-americanos? Não é verdade. Pelo dólar? Não é verdade. O que está pressionando a inflação? Nós temos, aí dizem que o que está pressionando a inflação são os salários. Nós temos 6,9% de desemprego, é o menor desemprego dos últimos 10 anos. Mas ninguém fala que nós temos mais de 30 milhões de pessoas que foram para um empreendedorismo precário forçado, que não estão no mercado de trabalho formal. Então, veja, ainda tem muito espaço para o Brasil crescer, para o Brasil se desenvolver. Agora, claro, o Banco Central precisa colaborar. Capelli, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Elisa, Nakagawa e eu agradecemos você pela participação aqui na entrevista. E você teve que mudar muito rapidamente de estação, né? Há poucos meses falava de crime organizado, de golpistas, intervenção na segurança pública aqui no Distrito Federal e agora tendo que lidar com essas questões da política industrial no Brasil. Eu queria saber como o senhor reage até às críticas de quem questiona a existência da BDI. Para que serve a BDI e, na sua gestão, o que o senhor tem feito desenvolvendo ali os projetos até para impulsionar a indústria brasileira? Olha, as pessoas que questionam a existência da BDI, elas estão cobertas de razão, porque o Brasil ficou, nos últimos 7, 8 anos, sem política industrial. Ora, se não tinha política industrial, para que ter uma agência de desenvolvimento industrial? Só que o Brasil voltou a ter política industrial. O presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, lançaram o Nova Indústria Brasil, um conjunto de políticas que está fazendo a indústria reagir no Brasil. E eu apresento números concretos. No meu caso, não é previsão, são números. A indústria automobilística anunciou um investimento superior a 130 bilhões de reais no Brasil. A ABIA, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, em função das medidas do governo, anunciou, e ela cresceu no primeiro semestre desse ano 3,3%, anunciou um investimento de mais de 120 bilhões de reais até 2026. A indústria siderúrgica, a siderurgia, anunciou um investimento de mais de 100 bilhões de reais. A indústria de celulose anunciou um investimento de mais de 100 bilhões de reais. Então o Brasil voltou a ter política industrial e a BDI tem trabalhado nisso, no auxílio, no apoio ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para ajudar na elaboração, no monitoramento, na avaliação do resultado, dos impactos dessa política industrial. E, Basília, as pessoas às vezes acham que eu mudei de setor rapidamente, mas veja, no fundo a gente continua no mesmo setor, porque o que estabiliza a democracia no Brasil é a prosperidade, não é polícia, não é o Supremo Tribunal Federal. O que estabiliza a democracia é as pessoas acreditarem que na democracia a vida delas vai melhorar e aí elas defendem a democracia. E não existe a vida delas melhorar sem a gente ter indústria forte. Não existe país desenvolvido no mundo sem uma indústria forte. Então, eu mudei um pouco, mas continuo no mesmo setor defendendo a democracia no Brasil. Conversamos ao vivo, então, com o agora presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli. Capelli, obrigada pela gentileza da entrevista e trazer o olhar da indústria em relação à economia brasileira. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, bom dia. Foi um prazer.
Obrigada, Naca. E Basília, tá vendo? A gente expandindo o nosso olhar aqui para diferentes setores, para poder trazer também de que maneira cada setor Eita, Elizabeth, que riscou o disco, se movimenta em relação às mudanças da economia.